Quem tem razão? É isso, muitas análises, muitos debates. Senador, agradeço muito a participação do senhor, um dia especial, claro, o Jogo do Brasil, mas o senhor conseguiu reservar um espaço na agenda para a gente tratar desse tema que é importantíssimo. Antes de nós falarmos especialmente da CPI, inclusive, os deputados, especialmente Marcel Van Hatten e Paulo Ganimi, fizeram um trabalho ágil para conseguir essas assinaturas. 181 foram conseguidas. Queria uma rápida avaliação do senhor. Que momento é esse que nós estamos passando? O senhor já tinha visto um cenário tão sensível também do ponto de vista institucional? Estamos vivendo uma crise e esses questionamentos acerca do limite entre os poderes, a atuação dos poderes da República. Gostaria de escutá-lo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha. Não, nunca tinha visto isso. Nem no meu tempo universitário, quando a gente escrevia, fazia teatro, e os censores iam ver ensaio da peça para cortar o que achavam que era imoral. Eu não tinha visto nada igual. É animador saber que alguns deputados federais estão fazendo o dever de casa, mas é desanimador saber que vai depender do presidente Arthur Lira para instalar o nosso CPI. Ele não vai instalar, o que não invalida a iniciativa dessa gente, dos deputados federais, porque foi lá que abriram a porteira, quando eles permitiram o afastamento do Daniel. Ali abriu a porteira e os ministros que pensavam que podiam tudo passaram a ter certeza de que podem tudo. Essa situação abominável que chega à insanidade. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma insanidade mental muito grande. É um país que não cuida das crianças pedindo esmola nas esquinas, pedindo esmola em frente das farmácias, supermercados, quer tirar as crianças do colo do pai e da mãe porque está em manifestação. E total inversão de valores. Perfeito. Agora, deputado Luiz Ovando, também gostaria de escutá-lo em relação a esse momento delicado em que o Brasil se encontra, uma crise institucional, mas também queria escutar do senhor para que o grande público possa compreender o que é uma decisão tomada pelo Poder Judiciário, uma Corte Superior, que desagrada a muitos, mas que é apoiada na legislação, e o que é uma decisão que possa ser considerada abuso de autoridade. Daniel, boa tarde a todos os que nos acompanham. O meu cumprimento cordial e reverente ao senador Plínio Valério e também extensivo aos nossos colegas Marcel Van Hatten e o Paulo Ganimi, que se apresentaram e sendo o Marcel o autor desse requerimento para a instalação da CPI. O que a gente percebe é que há dois cenários atualmente, né? O senador disse de forma muito apropriada, quer dizer, isso é um escândalo, é um assinte, é um escárnio, inclusive em relação à Constituição brasileira. Aquilo que tem sido feito é um atropelo no que diz respeito às legalidades estabelecidas da Constituição Federal. Então, o que a gente precisa, muito claro aqui, é que nós estamos passando por um processo de doença. Essa é uma situação patológica. E eu gosto sempre, eu sou médico na condição de cardiologista, eu gosto sempre de fazer uma analogia para que a população entenda de uma maneira geral. Né? O coração é um órgão formado de muitas células e cada célula dessa é o indivíduo. É a semelhança da sociedade. Mas esse coração, ele bate, ele manda o sangue, ele mantém a vida, porque todos trabalham com uma determinada finalidade. Alguns mais, outros menos, mas de uma maneira muito clara. E quando você tem um grupo de indivíduos, como as células do coração, você tem um comandante. E esse comandante chama-se nó sinusal, é o que dá o compasso das necessidades daquela sociedade. E o que nós vimos aí? Isso aí, conforme o artigo 2º, quer dizer, o poder da União são harmônicos, independentes, harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. E nós estamos vendo alguém tomar conta, solapar o poder de outras estruturas da sociedade. E isso está muito claro através dessa atitude autoritária suplantando os demais poderes. E aqui o deputado Marcel coloca esse requerimento para que a gente possa retomar isso. Essa é uma condição de anormalidade. É preciso que a população entenda que alguém está agredindo um dos poderes, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo, como você muito bem, o senador muito bem disse, do ponto de vista de processo do Daniel Silveira que aconteceu, e infelizmente estão se percebendo as consequências. Então, sendo assim, eu quero dizer aqui que é preciso tratar.
E esta CPI é uma tentativa terapêutica de resolver. Mas isso aqui só vai ser possível porque esses indivíduos, ou seja, a população de uma maneira geral, que está aí, a semelhança do miocárdio, ou seja, das células do coração, trabalhando e tentando fazer a sua semelhança, o que está acontecendo é que estão mal condicionados e mal dirigidos pelo Supremo, e, infelizmente, com prejuízo. O que vai acontecer progressiva e gradativamente, se não houver uma terapia eficaz e até de choque para poder resolver isso. Agora, senador, muitas pessoas questionam os efeitos práticos de uma comissão parlamentar de inquérito, ainda que muitas vezes esses resultados sejam bem distantes daquilo que se espera. Uma CPI costuma fazer barulho, reverbera e pode, de certa maneira, estimular a discussão. Ainda que ela ocorra inicialmente no âmbito da Câmara dos Deputados, senador, qual a expectativa do senhor caso ela venha a ser aprovada e avance na Câmara dos Deputados, ainda que muitos acreditem que não? Se ela chegar a ser instalada, Daniel, eu tenho minhas dúvidas, quase certeza que não será, eu proporia algum deputado amazonense para a gente trocar de cargo. Eu ir para lá, deputado, e ir para o Senado, porque nós, senadores, estamos passando batido. A gente já podia ter colocado um freio nessa gente há muito tempo. Há muito tempo. Eu venho, desde que assumi em 2019, eu venho cobrando, mostrando, era o Gilmar, né? Era o Gilmar, Lewandowski, agora passou a ser Fux, passou a ser o Fachin, né? O Barroso e o Alexandre de Moraes. Eles vivem parindo leis a todo instante. O Supremo é uma parideira, é leis a todo instante, usurpando o nosso direito. E só o Senado, na Constituição, é quem pode botar um freio nisso. Eles estão querendo mudar a Lei 1079 de 1950, deputado. Eles estão querendo mudar agora. Foi feita a comissão pelo Senado, com notáveis juristas, presidida pelo ministro Lewandowski. E a relatora é uma assessora do ministro Lewandowski. Eles vão colocar ali o que eles estão praticando agora com o PL. Quem denunciar vai ser perseguido. E nós não vamos deixar e não podemos deixar isso. Nós fazemos a nossa parte. Ontem mesmo entramos com pedido de impeachment do ministro Barroso, né? o Perdeu Mané, que não tem moral nenhuma para falar disso brasileiro. 6 senadores assinaram, mas vai ficar lá engavetada. Como está engavetada a CPI das ONGs. Então depende, Daniel, do presidente. E pelo Arthur Lira, o comportamento dele atual mostra que não vai ter essa CPI. Agora, não invalida, viu, deputado? Parabéns, quem assinou, é o dever de casa e tem que fazer mesmo. Agora, a nossa lavatória, lembra da nossa lavatória que não foi lida? Então, lembra dos, 20 pedidos de impeachment de ministros que não é lido? Porque no regime presidencialista, de Câmara e de Senado, do Itapipoca, do Flamengo, do Vasco, se for na Câmara de Quixeramobim, quem manda é o presidente. É ele que vai botar na pauta ou não. E muitas vezes essa coisa serve até de motivo de barganha. Então, eu chego a apostar que não vai, mas eu fico muito animado com a Câmara e dou parabéns aos deputados que assinaram. Parabéns, viu? Mas não vai em frente, não. Senador, eu quero inclusive retomar com o senhor, deixa só a gente escutar o posicionamento do deputado, mas em relação a esse pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso e tantos outros que se acumulam na gaveta do Senado Federal. A gente vai tratar disso já já, mas, deputado, também gostaria de escutá-lo acerca dessa possibilidade de instalação dessa CPI. Qual é o palpite, a aposta do senhor? O senhor entende que o presidente da casa não vai chancelar essa possibilidade? Deve engavetar? Daniel, para o presidente, essa é uma interpretação minha, tá? E aqui eu quero apenas parabenizar o senador Plínio, porque, na verdade, nós estamos vivendo essa situação patológica graças ao Senado, infelizmente. E o presidente, o seu Pacheco, Rodrigo Pacheco, não tem coragem, cujo motivo a gente não sabe, né, de convocar, inclusive, esses ministros autóctones do ponto de vista de atropelo da Constituição. Não é chamado. Então, nós estamos vivendo essa situação. Indo para o lado do presidente da Câmara, o Arthur Lira, o posicionamento dele, ele é um representante de um poder da República.
ele não pode assumir um lado especificamente. Ele simplesmente, lado que eu digo, de interesse de executivo, dessa situação da eleição que nós estamos vivendo e aquilo que aconteceu. Mas ele tem a obrigação de conciliar interesses e buscar o objetivo maior, que é o objetivo do bem-estar da República de uma maneira geral. É legítima a articulação dele, conversando com um lado, conversando com o outro. Agora, ele não pode deixar de lado o interesse maior da Câmara Federal. Isso aí é sem dúvida. E eu creio que, pelo bom senso e pela experiência política do presidente Arthur Lira, ele vai conversar, ele vai levar à frente essa possibilidade e vai implantar essa CPI, simplesmente porque, se ele não fizer isso, ele pode perder grande parte dos votos, inclusive dos deputados que assinaram a instalação, ou seja, o requerimento da CPI. Então, para ele, isso passa a ser uma faca de dois gumes. O pessoal do PT pode declarar apoio para ele sem nenhum problema. O que ele não pode é simplesmente deixar de lado o interesse maior da Câmara Federal, que é ver regularizado, recobrado e restabelecido o ritmo que se faz necessário das sequências daquilo que, na verdade, a sociedade precisa, que é o estabelecimento das leis e regras que são necessárias para que haja um equilíbrio. Agora, senador, já que o deputado mencionou a questão que envolve o presidente da casa, que seria, na verdade, crucial que ele também concordasse com essa petição, no caso, a que foi apresentada ontem por um grupo de senadores, e me lembro do senador Girão, o Stevenson, também o Luiz Carlos Reis e mais alguns outros. Por qual razão o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, não avança e não chancela esses pedidos de impeachment que estão no Senado Federal, hein, senador? Pelas mesmas razões que eu desconheço, mas as razões são as mesmas, que ele não coloca o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Tem um pedido lá que tem quase 3 milhões de assinaturas. Há um ano atrás eu fiz essa cobrança, então os motivos que o levam a não estar lá são vários, são os mesmos que não vou levar agora. Então, sequer é colocado, particularmente, Daniel, o deputado Orvando, e o dado que o senhor deu é o viçareiro, né, de que o Lira vai precisar dos votos que assinou. Lá a coisa é tão esdrúxula, a coisa é tão pecaminosa que não se coloca, porque, particularmente, eu acho que não teria suficiente número de senadores para pichar o Alexandre de Moraes. Não teria na hora da votação, né? Porque o Senado é meio esquisito. Mas seria colocado, e essa população quer uma resposta da gente. Quando o deputado Luiz quer fazer, insinua fazer, ele é tentativa de ir além. E nós não. Nós, senadores, estamos respaldados na Constituição. É prerrogativa nossa, é dever nosso, é obrigação nossa, quando esse pessoal passa do limite, de processá-los, de pichá-los. A Constituição garante isso. Então, agora imagine vocês, o caboclo, né, do Rio Juruá, da Barranca do Juruá, do interior do Amazonas, chega ao Senado, conhecendo mais ou menos a Constituição, sabendo que pode frear o Alexandre de Moraes, acabar com essa insanidade, e a gente fica ao mesmo tempo atrelado. Então, o que foi assinado lá foi o senador Lazier, Carlos Viana, o Stevenson, o Girão, eu e o Renzer, 6 senadores assinamos. O que a gente está alegando lá? Dentre outras coisas, aquela intromissão, aquela participação partidária de lado que o Barroso foi na Câmara reunir com os líderes para pregar contra, né, a urna, a comprovante impresso da urna. Ele foi lá dentro. Ele foi no Congresso Nacional, acho que foi na Câmara, foi lá dentro, reuniu os líderes e disse o que queria. E os líderes obedeceram, gente. Eu não preciso, para ser covarde, para obedecer, para ficar dizendo a mim, eu não preciso ser senador para ser deputado. Eu fico na minha. Então, agora a gente tem esperança, viu, Daniel? A gente tem esperança, muita gente não desiste. A gente não vai desistir. Pelo mesmo motivo que agora o Rodrigo também precisa de voto. Perfeito. Antes de passar para o deputado, senador, ainda com o senhor falou em esperança, né? Muito se fala que esses pedidos também não prosperam e não avançam, porque boa parte dos parlamentares, boa parte do Senado Federal tem integrantes ali que respondem processos na Justiça, e isso faria com que fosse estimulado
fosse estimulada a inércia desses parlamentares nesses casos. E aí eu pergunto para o senhor, a partir de fevereiro, com 1/3 do Senado renovado, com uma nova configuração, o senhor acredita que o desfecho possa ser diferente ou, mais uma vez, a gente vai depender do presidente? E se lá estiver Rodrigo Pacheco, talvez o desfecho seja o mesmo desse pedido de ontem. Mais uma vez, vai depender do presidente. É como eu te falo, o regime presidencialista é terrível nas casas legislativas. Vai depender do presidente, que assim que ele foi eleito, vai esquecer os pedidos que fez aos eleitores, né? Nós, no caso, os senadores. Eu não defendo os senadores que têm processo, mas é razoável, porque eles fizeram uma carreira, né? Secretário, prefeito de interior, deputado, governador, e eles têm algum processo lá que os freiam. Não estou dizendo que são culpados, mas senadores como eu, que sou jornalista, era vereador de Manaus, cheguei para o Senado, que não temo nada, é como eu digo, eu estou na obrigação. Eu sou o único político do Amazonas que anda em qualquer lugar, até em corredor de hospital eu sou abraçado e cumprimentado, porque eu represento, eu não posso ter medo. Ao senador não é dado, ao homem público não é dado o direito de ter medo, porque senão ele não é digno de quem representa. Então, eu acho que vou falar a palavra de novo ao viçareiro, né? É 1/3, mas 1/3 não resolve a situação, não resolve. Hoje a gente chega a 27 assinaturas, tranquilo, a 31, a CPI das ONGs, que está para ser instalada e nunca pegou 31 assinaturas, mas vai depender novamente do presidente do Senado. E um cara com o perfil do Girão, o perfil do Lazier, do Stives, o perfil meu, do Reis, não chega à presidência nunca. Perfeito. Agora, deputado, o senhor há pouco fez uma analogia bem interessante da situação do país com uma doença. Agora, a partir do ano que vem, também a Câmara Federal terá novos integrantes e o senhor entende que propostas que tenham por objetivo promover ajustes na legislação ou mesmo uma reforma no Poder Judiciário poderão avançar? O senhor entende que essas propostas têm um tratamento especial a partir de fevereiro? Daniel, eu não tenho dúvida, esse é um exercício de futurologia, de uma maneira geral, levando em conta as possibilidades daquilo que a gente está vendo em termos de cenário político dos eleitos, né, dos partidos em si. Sempre tem alguma dissidência, tem uma saída para cá, para lá, mas eu quero crer que o ambiente será favorável para se instalar condições e situações que venham a modular comportamentos políticos, inclusive priorizando o interesse da República, ações republicanas verdadeiras. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. É sempre muito importante a gente pensar, existem os dissidentes, isso em qualquer sociedade acontece, mas eu espero que seja um número insignificante do ponto de vista da maioria. Perfeito. A gente está praticamente encerrando o tempo do nosso debate aqui, dessa edição especial do Prós e Contras. De antemão, eu quero agradecer demais a participação do deputado e do senador e quero pedir, por gentileza, que vocês fechem toque final do raciocínio quando tratamos, claro, desse assunto importante, abuso de autoridade por parte de integrantes do Poder Judiciário, sobretudo as Cortes Superiores, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o STF, Supremo Tribunal Federal. Senador, eu começo com o senhor, 1 minuto para o senhor fechar o raciocínio e também dizer qual é a sua expectativa em relação aos próximos meses, mas sobretudo em relação a essa possibilidade de instalação dessa CPI. Tá, eu aproveito, eu estava esperando e vi comentando ali o encontro do Moraes com o Lula. O que foi, alguém rindo. A intimidade deles é tão grande que eles deviam estar discutindo a escalação do Vinícius Júnior, com certeza. A intimidade, o relacionamento dele é tão promíscuo que eles falam de banalidade. Eu continuo, deputado, também esperançoso. Tanto é que a gente entrou com o pedido lá contra o Barroso. Esperança de que as coisas possam ser melhor. E esse exemplo dado agora de cidadania. Sou contra a intervenção militar, mas apoio totalmente esse pessoal que está na porta dos quartéis. Então, a minha esperança é de que esse exemplo patriótico que eles estão dando sirva para todos nós políticos, para que aqueles que ainda não têm vergonha na cara, criem vergonha na cara e passem a exercer o seu papel. Da parte que me resta é torcer e rezar para que as coisas deem certo. Um grande abraço, obrigado e paz de Cristo a todos. Perfeito. Agora, para encerrar também, o destaque final, a conclusão do raciocínio do deputado federal por Mato Grosso do Sul, Luiz Ovão. Deputado, por gentileza. Daniel, muito obrigado. Obrigado à Jovem Pan pela oportunidade, obrigado
e o privilégio também de poder participar aqui junto com o senador experiente, o Plínio Valério, né? Isso é muito importante. E eu quero dizer aqui, eu volto a insistir, né? Nós não podemos perder a noção de contexto, de global. A sociedade é uma força, ela precisa ser modulada. O que está acontecendo é que há uma manifestação e há alguém dentro desse conjunto destoando e criando uma arritmia de comportamento, uma alteração. Então, eu quero dizer aqui que é fundamental que o Supremo e o TSE entendam o seu posicionamento, eles têm condição de voltar. O pessoal tem pedido, inclusive, a mostra do código-fonte das urnas, isso é fundamental. Se quem não deve, não teme, não tem por que não mostrar isso, porque o pessoal não vai sair da porta dos quartéis e não vai sair da rua, e nós não sabemos as consequências desse comportamento. Então, a minha mensagem é de serenidade, né, de coerência, inclusive, do poder do Supremo Tribunal Federal e também do TSE, para que verdadeiramente a gente possa chegar a um consenso de equilíbrio e uma solução razoável. Perfeito. Debate importante, de alto nível. Eu quero agradecer demais a participação do deputado federal Luiz Ovando e também do senador Plínio Valério. Ótima tarde para os senhores e voltem mais vezes aqui à Jovem Pan News.